Graça e paz, irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar participando aqui no canal com as nossas devocionais. O nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família. E se você puder, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, curte e se inscreva no canal. Bom, queridos, a nossa devocional de hoje, a nossa reflexão, está baseada num texto que nós encontramos no livro de Mateus, certo? No Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Eu estarei fazendo a leitura para vocês de 2 versículos. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. As 2 estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Amém. Que a palavra do nosso Deus seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridos, esse é um texto que trata sobre a nossa vida, né? Sobre os desafios da vida cristã, que fala sobre justamente a nossa trajetória, a nossa caminhada aqui nessa terra. E é interessante porque muitas pessoas se atentam para a parte, né, do versículo, geralmente as pessoas se atentam para a parte do versículo 14, que diz que a porta, né, que conduz para a vida eterna é apertada. E de fato, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, quando a gente medita, né, na palavra de Deus, a gente aprende que essa porta estreita significa justamente isso, de que nem todos são salvos. Nós sabemos que o nosso Jesus morreu pelos seus eleitos e que o homem por si só não consegue chegar até Deus. Nossa natureza é uma natureza caída, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aqueles que são alcançados, que são regenerados, que são transformados, seguem o Senhor Jesus. E sabemos que não são todos, né? A Bíblia em vários momentos nos traz isso. Contudo, o que eu gostaria de chamar a atenção é para outra partezinha no versículo que diz o seguinte, que não somente a porta é estreita, mas o versículo diz que o caminho também é apertado. Eu vou ler mais uma vez o versículo 14 para vocês. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. O que isso quer dizer, irmãos? O que quer dizer ter um caminho apertado que conduz para a vida? Isso quer dizer que a minha vida e que a sua vida vai ser cheia de desafios, cheia de obstáculos, né? Em outros momentos nós observamos que o Senhor Jesus disse que para segui-lo nós teríamos que tomar a nossa cruz e o seguir, que nós precisamos negar a nós mesmos para segui-lo, que nós precisamos nascer novamente. Então, a palavra de Deus também vai trazer que em Cristo, né, nós somos novas criaturas. E a partir do momento, queridos, que nós assumimos essa postura, a partir do momento que nós assumimos esse compromisso com o nosso Deus, nós passamos a seguir por esse caminho estreito. E é um caminho que requer renúncia, é um caminho que requer responsabilidade, é um caminho que requer o tempo todo que nós venhamos a negar a nossa carne, negar, né, o nosso ego e seguir ao nosso Deus. E pensando também, né, refletindo sobre essa passagem, refletindo sobre isso, né, que o Senhor nos ensina, sobre esse caminho que é estreito, mas que conduz para a vida eterna, né, para a vida verdadeiramente, eu pensei também eu me lembrei quando o nosso Deus nos chama, né, nos exorta a sermos imitadores de Cristo. Lá, né, em 1 Coríntios, sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. E a reflexão que fica para mim e fica para você hoje será que nós temos imitado a Jesus de fato, querido? Será que quando as pessoas olham para nós, elas conseguem ver as atitudes de Jesus, o caráter de Cristo? Porque foi para isso que nós somos chamados, para viver segundo Jesus viveu, para viver para a honra e glória do nosso Deus. Nós precisamos pensar, será que nós temos imitado a Jesus? Será que nós temos vivido uma vida como Jesus viveu? Ou será que muitas vezes nós temos imitado as pessoas que não são servas do Senhor? Será que as nossas decisões têm sido segundo a vontade de Deus? Será que as pessoas olham para nós e elas conseguem enxergar, né? Perceber que nós somos cristãos? Será que nós temos evidenciado o caráter de Cristo?
essas são algumas das reflexões que nós precisamos fazer todos os dias das nossas vidas. Uma história muito interessante sobre isso é a história de Pedro, né, e alguns apóstolos quando eles são presos. Lá no livro de Atos, no capítulo 5, nós encontramos essa história. E o que é que acontece? Eles são presos porque eles estavam pregando o evangelho, né, depois que Jesus ascendeu aos céus. E é interessante porque eles são presos e depois um anjo do Senhor os liberta da prisão e eles são chamados a comparecerem ao Sinédrio, né? Que era uma espécie de julgamento daquela época. E eles deveriam falar, né? E o sumo sacerdote diz para eles: vocês foram orientados, vocês foram ordenados a não falarem no nome de Jesus. E vocês continuaram falando. E a resposta de Pedro e dos apóstolos é uma resposta fantástica. Eles dizem assim, que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E isso funciona, queridos, e isso está estabelecido para todas as áreas das nossas vidas. Quer façamos qualquer coisa, temos que sempre lembrar disso, que em primeiro lugar nós devemos obedecer ao nosso Deus. E o nosso Deus requer que imitemos a Jesus Cristo, que vivamos como Jesus viveu, que busquemos o tempo todo viver na sua presença, crescer em sua graça, em seu conhecimento, a fim de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então essa é uma reflexão também válida, porque nós temos que lembrar que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E a partir do momento que nós amamos, que buscamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, a nossa prioridade é fazer a sua vontade. E a sua vontade é que nós venhamos a imitar o Senhor Jesus Cristo para que possamos atravessar esse caminho apertado que a sua palavra nos diz, a fim de viver uma vida que agrade ao Senhor e que de fato possamos cumprir, né, a carreira da nossa fé, como a palavra também nos ensina. Então essa é a reflexão de hoje, que você possa refletir, que nós venhamos a refletir a cada dia e que possamos buscar a imitar o Senhor a cada dia. Certo? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um restante de semana abençoado debaixo da presença do nosso Senhor.